Olá gente, tudo bem? Deus abençoe vocês, estamos aqui com mais uma aula. E antes disso eu quero ter uma pessoa especial que quer dar um bom dia para vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tem uma boa aula, que Jesus abençoe, tchau! Tchau Sarinha, obrigado. A Sarinha, estou percebendo que ela é apaixonada por ensino, ela gosta muito de ler, de aprender. E nós vamos iniciar a nossa segunda aula orando ao Senhor. A nossa aula de como ser guiado pelo Espírito de Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo. Oramos para que seja um tempo de revelação, de transformação, de entendimento para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos continuar então com os ensinos sobre como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos começar falando sobre o Espírito humano e o Novo Testamento. O Espírito humano e a Nova Aliança. Eu quero trazer um texto aqui para vocês. Está em Ezequiel 36, 26 ao 27. Diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha que texto maravilhoso, que versículo maravilhoso. E eu abrindo aqui um parênteses, quando leio esse texto aqui, eu me lembro da minha conversão. O dia que eu me entreguei a Jesus e o meu espírito foi vivificado, eu passei a entender as coisas, começar a entender as coisas de Deus, e eu fui atrás de ler aquele pãozinho diário, e foi o primeiro versículo, né? O primeiro versículo que eu vi Deus falando comigo, o primeiro versículo que eu li após a minha conversão foi esse aqui. Então levo ele no meu coração com muito carinho para lembrar desse dia. E algo importante, que só pode ser guiado pelo Espírito de Deus quem é filho de Deus. Ah, pastor Marcelo, qualquer um pode ser guiado pelo Espírito de Deus? Não. Só pode ser guiado pelo Espírito de Deus quem é filho de Deus. Tá? Eu vou ler aqui alguns versículos para confirmar isso. Diz assim João 1, 12 e 13. Mas todos quanto o receberam, 1, 12 e 13, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Não é isso, Sara? Uhum. Mas da vontade de Deus. Então, alguns requisitos para a gente entender que não é qualquer pessoa que pode ser guiado. Claro, qualquer pessoa poderia ser guiado pelo Espírito de Deus, mas nem todos são guiados pelo Espírito de Deus, porque precisa ter algumas condições. Por exemplo, primeiro, receber Jesus. E ao receber Jesus, nos tornamos filhos de Deus, passamos a ter o DNA de Deus. Passamos a ser a imagem e semelhança de Deus, né? Crer no nome do Senhor, e não somente nascer fisicamente, mas nascer espiritualmente. A Bíblia fala de um novo nascimento espiritual. Então só pode ser guiado pelo Espírito quem nasce espiritualmente. Pastor Marcelo, como é que eu posso nascer espiritualmente de novo? Da carne se nasce uma vez, e do Espírito também se nasce uma vez. Então, para eu nascer de novo, eu preciso receber Jesus no meu coração, crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele deu a vida dele por mim, e viver uma vida que agrade o nome do Senhor. Então, aí automaticamente eu passo, né, a me envolver, a seguir os preceitos, mandamentos do Senhor, e eu me torno um filho de Deus. O Espírito Santo passa a habitar dentro de mim, e assim eu posso ser guiado pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele tem fruto de ser guiado pelo Espírito de Deus. Outro versículo que está em João, capítulo 3, versículos 6 e 7.
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, com maiúsculo, né? Espírito Santo, Espírito de Deus, é Espírito, né? Que está com minúsculo. Não te admires eu te dizer, importar-vos nascer de novo. Jesus aqui falando com Nicodemos, aquilo que eu falei para vocês agora. Tem que nascer do Espírito. Amém? Tem que nascer do Espírito. Algo importante para a gente entender quando a Bíblia fala sobre filho, né? Aqui está em foco de que nós temos a mesma natureza de Deus, a natureza espiritual. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, nós temos a mesma natureza de Deus. Somos seres espirituais que habitamos, que temos uma alma, né? Somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos num corpo. Bom, vamos já entender isso aqui. Então, vamos agora falar três tipos de homens referidos na Bíblia. Primeiro, homem natural. Qual é o homem natural que a Bíblia fala? É aquele que não recebeu Jesus Cristo no seu coração. Temos o texto como referência para você fazer a leitura, 1 Coríntios 2,14. Essa referência é para descrever o homem natural. Segundo, o homem carnal é aquele que já recebeu a Jesus, mas não cresce espiritualmente e anda segundo o velho homem, ou a velha natureza, ou a velha vida. Lembra que eu falei que nascer do Espírito acontece uma vez? Então, o homem carnal é esse. Olha só o que disse 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao 3, eu vou ler aqui para vocês. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Isso Paulo falando à igreja de Corinto. Como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem ou segundo a carne, né? Então olha só a importância de entender que um filho de Deus pode sim viver uma vida carnal. O que é viver uma vida carnal? Se deixar ser guiado pelas vontades da alma e também principalmente pelas vontades da carne, né? Aceitou a Jesus, nasceu de novo, mas ele ainda quer viver da forma antiga, tá? Essa é a diferença entre o homem natural e o homem carnal. Terceiro tipo de homem encontrado na Bíblia. Isso, homem, nós referimos tanto a homem macho, e também a mulher, fêmea, tá bom? Então, o homem espiritual é o terceiro. É aquele que recebeu a Cristo e tem a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. Esses são os três tipos de homens encontrados na Bíblia, tá bom? Fazendo referência ao homem espiritual, temos 1 Coríntios 2, do 15 ao 16, e diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito de Deus. É muito tremendo, é muito poderoso. Agora vamos ver o seguinte: a diferença entre o Espírito e a alma do homem. Vamos ver o que disse aqui Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, queridos, a alma e o espírito são necessariamente coisas diferentes. Como poderia então ser a mesma coisa se a Bíblia está trazendo uma divisão? São coisas diferentes. Olha isso aí.
Vai. A minha assistente vai beber aguinha e volta já. São coisas diferentes, amém? Por isso que 1 Coríntios 14:14 diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aqui a gente pode entrar em outra linha sobre o falar línguas, mas não é esse nosso assunto agora. Mas para a gente entender, quando fala a Bíblia, fala da mente, está falando da alma. Então, se eu estou falando em línguas, estou orando no Espírito, a minha mente não vai compreender. Então, são duas coisas aqui a Bíblia está colocando que são diferentes, tá certo? Então, se alguém chegar e dizer assim, a minha alma e o Espírito é a mesma coisa, não é. Eu acabei de citar dois textos que dissem a mesma, que dissem realmente que é diferente, tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa importante, o Espírito foi salvo. A alma está sendo salva. O Espírito foi salvo. A alma está sendo salva. Ouça o que disse Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra está sendo ministrada para a igreja, sendo ministrada para as pessoas, né, que desejam receber a salvação e que está no processo de salvação. Então, queridos, a alma, ela está num processo de salvação. Quando nós aceitamos a Jesus, nosso espírito ele é recriado, ele é automaticamente salvo e através dele nós podemos nos conectar com Deus. A alma ela está em processo, por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, né? A alma é salva quando é renovada com a palavra. Olha o que diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis, para provar, para desfrutar, para entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha que interessante. Então a alma está no processo de salvação através da palavra. Com a palavra e pela palavra a alma está sendo salva a cada dia. Por isso é importante a meditação da palavra. Importante buscar em Deus a palavra de Deus, meditar, refletir, porque isso traz alinhamento entre nosso ser espiritual e a alma que está também, que às vezes ela está angustiada, triste, gritando por coisas. Às vezes a nossa mente ela tem pensamentos que confrontam a palavra de Deus. E quando nós entramos na meditação, na reflexão, alimentamos o nosso espírito, a nossa alma se submete à vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Amém, queridos? Maravilha. Por isso que é importante, todo cristão precisa condicionar a sua mente à obediência à palavra de Deus. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aqui há um segredo importantíssimo para sermos guiados pelo Espírito de Deus. Algo importante, querido, porque a maioria dos crentes não sabe como disciplinar a sua mente. Aí a pessoa não sabe disciplinar a sua mente, aí vem a tristeza, vem a derrota, vem a fraqueza de mente na alma, vem a angústia. E aí atrapalha, queridos, o crescimento espiritual. E isso nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo com clareza. Então, como é que a gente consegue dominar a nossa mente? Como é que a gente consegue submeter, condicionar a nossa mente à vontade de Deus? Primeiro, número 1, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quer dizer, veio o pensamento, a gente precisa pegar esse pensamento e declarar: isso aqui não vem de Deus. Então eu repreendo os pensamentos da minha mente. Número 2, iremos anular sofismas, argumentos falsos. Sofismas são argumentos falsos ou enganosos, né?
e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus. Nós precisamos nos posicionar na nossa mente quando a gente detectar que aquilo que estamos ouvindo, que aquilo que estamos lendo, ou escutando, ou vendo, vai de contra a vontade do Senhor. A gente precisa bloquear isso, não aceitar no nosso coração. Tá certo? E assim as fortalezas na mente serão destruídas. Então o importante, o segredo é esse. Estar atento, conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. Quando eu escutar, quando eu ouvir, né? Ou alguém falar, ou eu ver algo que contradiz a vontade de Deus, eu preciso me impor no meu coração, na minha mente, e não aceitar aquilo. Ok? Então assim que nós poderemos compreender, queridos, que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. Os problemas, queridos, vamos enfrentar, alguns problemas são de caráter espiritual. Então nós vamos ter que enfrentar de forma espiritual. Amém? Vamos avançar, queridos. Uma coisa importante para a gente entender o que é ser guiado, como ser guiado pelo Espírito, entender, queridos, que quando a Bíblia fala do homem exterior, está falando do corpo, né, da carne, né, está falando do homem, da parte natural do ser humano, daquilo que ainda não foi salvo. Lembra? O Espírito foi salvo assim que ele aceitou Jesus, foi recriado, foi salvo. A alma está em processo de salvação e o corpo ele será salvo no dia do arrebatamento. A Bíblia diz que será transformado. Nosso corpo ele é corrupto, a carne ela sente vontades que não agradam a vontade de Deus. Então ele será transformado num corpo incorruptível para poder entrar no céu. Tá bom? E eu quero trazer algumas coisas aqui, certo? Para que a gente possa fortalecer e entender ainda mais como nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. A primeira coisa, o nosso espírito é a morada do Espírito. Né? O nosso corpo, perdão, é a morada do Espírito humano. E também morada do Espírito de Deus. Ouça bem, o corpo, esse aqui, é o templo, é a morada. Dentro de nós está o Marcelo espiritual. Você tem o seu ser espiritual. Nós somos seres espirituais. Temos uma alma e habitamos no corpo. E o Espírito de Deus também habita em nós. Amém? Eu vou trazer aqui as referências. Vou deixar aqui as referências. Vocês vão ler aí em casa. 1 de Pedro 1, do 13 ao 14. E 1 Coríntios 6, 19. Que fala sobre isso. Tá bom? A segunda coisa importante sobre o corpo humano. Devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício. O corpo, ele também glorifica a Deus. Nosso corpo também é um instrumento de culto, de adoração, de engrandecer o nome do Senhor. Aí você vai ver Romanos 12, 1. Você também cultua a Deus com seu corpo. Como? Aqui vou entrar, fazer um lequezinho aqui bem rápido. Gente, da forma que nós nos alimentamos, o que nós estamos comendo, como que nós estamos alimentando o nosso corpo, né? Quando nós nos alimentamos de forma correta, nós estamos evitando doenças aparecerem na nossa vida. De que forma estamos nos vestindo? E vários outros pontos que você sabe e você entende que podem ser colocados aqui para que Deus possa ver que o nosso corpo está glorificando o seu santo nome. Romanos 12, 1. Mais uma coisa, precisamos mantê-lo sobre sujeição, sobre controle. O corpo tem vontades pecaminosas. O nosso corpo tem vontades que não agradam a Deus. Então nós precisamos estar constantemente, o nosso homem interior ser dominado, o nosso homem exterior ser dominado pelo homem interior. Olha só, vou ler esse texto aqui para você entender. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu estou ensinando a palavra de Deus, mas eu também tenho as minhas vontades, o que Paulo está dizendo. E o esmurro faz o quê? Eu estou submetendo o meu corpo, meu homem interior, o ser espiritual, precisa estar mais forte que o homem carnal. Como?
através da oração, através do jejum, da meditação da palavra, de ler um bom livro, de ouvir louvores, de estar nos cultos, de me envolver, tudo aquilo que traz crescimento do meu espírito vai fazer forte e a carne vai ficar fraca, subjugada, dominada para a glória de Deus. Como eu falei, o espírito do homem e a sua carne têm inclinações opostas à vontade de Deus. Gálatas 5:17. Devemos glorificar a Deus por meio do corpo. Amém? 1 Coríntios 6:20. Mais uma coisa sobre o corpo que a Bíblia fala. O nosso corpo será transformado no arrebatamento ou pela ressurreição, como eu falei. Isso está em 1 Coríntios 15:51 e 2 Coríntios 5:1. Tá bom? Você vai procurar essas referências aí, dando pausa ali no vídeo, e vai poder se alimentar um pouco mais, tá certo? Da palavra de Deus. Ok? Mas um fato aqui, já caminhando para o final: o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Olha só o que diz Provérbios 20:27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Tá bom? Então, queridos, importantíssimo entender que o nosso corpo, o espírito humano, é a lâmpada do Senhor. É tremendo e forte demais. Gente, para finalizar nosso estudo de hoje, eu quero só deixar aqui algo importante. Como é que Deus guiava o homem na velha aliança ou no Antigo Testamento? Primeiro, Deus guiava o homem através dos profetas. Mas existiam 3 formas onde Deus colocava o seu Espírito sobre as pessoas. Deixa eu ler algo aqui para vocês. Nos tempos do Antigo Testamento, não eram todos os crentes que tinham o Espírito de Deus. A profecia de Ezequiel, que nos lembra do começo, diz claramente: viria o tempo e ainda em que eles seriam habitados pelo Espírito. O Espírito Santo vinha sobre o sacerdote, sobre o rei e sobre o profeta para ungí-los, a fim de que pudessem operar naqueles ofícios ministeriais. Então, antigamente, na velha aliança, antes de Jesus, antes de Cristo, o homem era um escravo escolhido por Deus, chamado por Deus. Ele recebia o Espírito Santo sobre ele. Ele era ungido, a unção ela é sobre. Ele era ungido para exercer determinada função naquela época. Então, antigamente, o Espírito Santo vinha sobre os reis, profetas e sacerdotes. O rei tinha a função de governar. O Espírito Santo vinha sobre ele, claro, com assessoramento, ser assessorado por homem de Deus, mas o Espírito Santo vinha sobre ele para poder governar sobre o povo. Os sacerdotes, eles eram ungidos para servir no templo, para servirem a Deus e para oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. E os profetas, eles eram ungidos para guiar o povo a respeito da vontade de Deus naquele momento, certo? Porque Deus falava através deles para guiar e conduzir. Para finalizar, eu quero dizer que a função do profeta, nós entendemos que a função do profeta no Novo Testamento, hoje ela não é mais para guiar o povo. A função do profeta nos dias de hoje, eu acredito no ministério do profeta nos dias atuais, mas ele vem para dar sinais. A função do profeta nos dias de hoje ele é para confirmar o que está no espírito da pessoa, o que Deus tem falado com ela, e para dar alguns sinais daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Mas não é mais para o profeta guiar as pessoas. Nós não estamos mais nesse momento. O profeta não tem a função de conduzir ninguém, nem de guiar ninguém, nenhuma pessoa. Isso não é mais bíblico. Então, se alguém falou para você, faça o que o profeta está dizendo, faça o que o fulaninho está falando, primeiro tem que entender se a palavra de Deus
condiz com que está sendo falado pela boca do profeta, e se aquilo ali procede também de dentro do teu coração. Tem que haver um alinhamento, uma confirmação. É por isso que nós temos que ser guiados, e somos guiados pelo Espírito de Deus, para não depender de homem nenhum para guiar a nossa vida. Amém? É muito amplo ser guiado pelo Espírito Santo, mas também não é difícil de se entender. Basta alinhar o nosso coração, basta buscar a Deus com o nosso coração voltado para Ele, e nos vamos ser guiados por Deus por diversos caminhos que agradam a sua vontade. Vamos ser guiados pelo Senhor, pela boa, pela agradável e perfeita vontade dEle. Então quero te animar a permanecer buscando a Deus, a colocar em prática esses ensinamentos, porque Deus está nos guiando para algo grande, para algo poderoso. Então se prepare, porque os próximos dias que hão de vir serão dias maravilhosos, tá bom? Deus vai te guiar nas tuas finanças, Deus vai te guiar no teu casamento, Deus vai te guiar na criação dos filhos, Deus vai te ajudar no teu serviço, no ministério. Deus pode nos guiar, queridos, para assim nós termos uma vida bem-sucedida, bem vitoriosa, para a glória de Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. Assista esse vídeo de novo, dá o pause, confira as leituras, e vai trazer muita edificação para a minha vida e para a sua vida. Dúvidas? Você pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a gente, que nós teremos o prazer de lhe socorrer, de lhe ajudar, lhe atender nas suas dúvidas, tá bom? Até a próxima aula, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. E mais uma vez, eu quero agradecer aqui a minha filha, minha princesa. Vem aqui, amorzinho, olha. Ela está aqui comigo, ficou a aula todinha aqui comigo, para me dar essa assistência, para dar tudo certinho. E ela vai ser, talvez, né, eu não sei, eu perguntei para ela que se ela gosta de ensinar, não sei se ela vai querer ensinar, mas se ela está aqui, porque alguma coisa está acontecendo no coraçãozinho dela, né? Né, Sarinha? Deus abençoe, gente. Tchau. Tchau, fique na paz.